Saudações aí você inscrito no canal, visitante ou curioso. Se você não for da área técnica, existe aí uma grande possibilidade de eu ter lhe aplicado uma pegadinha. Talvez você tenha achado que ia entrar aqui no canal e assistir o show do Carlito Maron, do Carlinhos Brau, até mesmo você que gosta de salsa, do Tito Puentes, ou até mesmo do nosso saudoso Jackson do Pandeiro, mas não é o caso. Nós vamos tratar aqui de fato do ensaio de percussão de engenharia. Mas tá curioso, quer aprender um pouco mais? Então solta a vinheta aqui, vamos ter aula teórica, vamos ter aula prática, porque aqui o nosso lance também é sujar a bota de barro. Então solta o dedo aí no curtir, solta o dedo aí no se inscrever, solta a vinheta, vamos para a aula teórica. Pronto, pessoal, estamos aqui no início da nossa aula teórica. Essa imagem é uma brincadeira aí que eu fiz. Nós temos aí um profissional aí da área técnica, seria um inspetor, né, do ensaio de percussão, fazendo ensaio de percussão, só que uma mão ele está com uma baqueta de fato tocando percussão e na outra mão ali com um martelinho de aço, muito utilizado aí nos ensaios de percussão. E nós vamos falar agora rapidamente, né, vamos tratar de algumas abordagens técnicas, um pouco de teoria. É um curso que é uma introdução, né, não é um curso extremamente aprofundado, é uma introdução à matéria. E nós vamos passar por algumas aulas aí, né, por alguns slides, por algumas conversas, um bate-papo aí teórico. E depois nós vamos, de fato, para campo, tá? Essa aula aqui não vai ser editada, porque é uma aula que está sendo praticamente ao vivo e, eventualmente, se houver algum erro aí no que for dito, ou se eu me atrapalhar um pouco nas palavras aí, desconsiderem. Eu vou tentar fazer a correção aqui mesmo durante a aula e vamos para frente. A gente vai conversando, vai ajustando, então é isso que interessa. Então vamos lá. Introdução ao ensaio de percussão, né? O que é de fato aí um ensaio de percussão, né? O ensaio de percussão é uma técnica não destrutiva utilizada para avaliar a integridade de estruturas de concreto. O que é técnica não destrutiva? É aquilo que nós chamamos aí na indústria de END, né? Que seria o END, que é ensaios não destrutivos, que são ensaios que são realizados na peça de interesse, no nosso caso aqui no concreto, é uma peça estrutural de concreto. Só que esse ensaio ele não destrói, ele não danifica a peça que está sendo ensaiada, né? Ele é não destrutivo. Existem ensaios que é necessário que você destrua ou danifique parte da peça para que o ensaio seja realizado. E existem ensaios que são ensaios não destrutivos. E nesse caso aqui o ensaio de percussão, ele é um ensaio não destrutivo, embora no momento da realização do ensaio, quando nós encontramos ali superfícies sensíveis, já danificadas, no processo de desplacamento, é bem provável que o ensaio de percussão ele avance, né, acabe danificando mais a estrutura e forçando o desplacamento ali de algumas áreas. Mas a ideia é que seja um ensaio de fato não destrutivo. O objetivo desse ensaio, de fato, é identificar vazios na peça estrutural, né, na viga, na laje, no próprio pilar, delaminações, né, que são aí espaços, né, que são o concreto quando ele fica de uma forma laminada, né, ele começa a desemplacar, então nós temos ali superfícies do concreto, né, a parte superficial, ela é em várias camadas, né, então com o teste de percussão a gente consegue fazer essa identificação, né, alguns defeitos internos, né, e vazios. Então com a utilização do ensaio a gente consegue perceber esses defeitos, essas patologias. O ensaio de percussão é o segundo ensaio que geralmente ele é feito dentro de um laudo estrutural. Geralmente ele é feito, né? Primeiro nós entramos com um ensaio preliminar visual, né, que seria a verificação visual, o ensaio visual, a utilização daquilo que os olhos podem perceber
para tentar identificar algumas patologias. Em seguida, existe uma abordagem um pouco mais aprofundada que seria, e mais simples, né, que seria um ensaio de percussão, onde a gente vai ali com um martelo, né, que a gente vai ver mais na frente, um martelinho de aço, um martelinho de madeira, um martelinho de borracha, até mesmo outro objeto, e através do método de percutir, de proceder com a percussão na peça estrutural, a gente consegue identificar alguns defeitos na peça estrutural, né? Então, quais são as principais aplicações do nosso ensaio de percussão, né? Reparo e manutenção de estruturas de concreto, inspeções em pontes, viadutos, lajes e pilares e projeto de requalificação e reforço estrutural. Então, vamos lá. Reparo e manutenção de estruturas de concreto. Então, quando nós percebemos a necessidade de se fazer um reparo, uma avaliação, uma intervenção, um reforço estrutural, o ideal é que se faça um laudo estrutural, uma avaliação estrutural antes, para que a gente tenha certeza, né, de qual é a dimensão, de fato, desse reforço, desse reparo, né? O que é que vai precisar realmente ser feito, o que está bom, o que não está bom. Quando nós fazemos também inspeções, né, em pontes, viadutos, lares, lajes, né, pilares, o teste de percussão é um ensaio teoricamente simples, né, de se fazer e que nos dá uma série de resultados, né, e retornos interessantes para a gente perceber a condição dessas estruturas. E projeto de requalificação e reforço estrutural. Então, quando o ensaio visual preliminar já começa a identificar alguns problemas, né, que no critério da inspeção visual já são problemas considerados de uma certa criticidade, o ensaio de percussão ele vem ali para trazer mais elementos, né, mais elementos para que a gente possa elaborar um projeto de requalificação daquela estrutura, daquele espaço, daquela edificação, até mesmo de reforço de uma forma mais assertiva, né? Porque toda reforma, todo reforço estrutural, tudo deve ser baseado em um laudo estrutural prévio, porque não tem como, de fato, se saber o que deve ser feito, né, a nível mais profundo, de forma detalhada, sem você ter uma avaliação estrutural. A gente imaginar isso, eu sempre vou bater isso aqui no canal, vou estar repetindo isso como um papagaio eternamente. É como um médico, né? Você vai lá no médico clínico, o médico clínico fala, faça tais e tais e tais exames e traga para mim. Em função desses exames que o paciente leva ao médico, ele faz análise desses exames e aí ele direciona um tratamento, direciona uma forma de sanar aquele problema. É a mesma coisa aí do nosso campo da engenharia, não muda absolutamente nada. Essa é a importância dos ensaios e testes. Normas aplicáveis, né? Nós temos normas brasileiras e as normas internacionais, né, que regem, de certa forma, o ensaio de percussão. Nós temos aí a NBR 9452, certo? Que determina os procedimentos para ensaios não destrutivos em estruturas de concreto. É uma norma mais ou menos balizadora, né, direcionadora. E temos normas internacionais, como a STM D4580 e a ACI 2282R, né, que são normas também que tratam diretamente desse assunto, que são normas balizadoras para a execução desses ensaios. Especificamente aqui, o nosso ensaio de percussão. Então vamos lá. Ferramentas de percussão, né? Equipamentos utilizados. O ensaio de percussão, como ele é realizado de fato? Quais são os instrumentos que são utilizados? São instrumentos muito simples, nós vamos ver aí no vídeo a gente fazendo na prática, vocês vão entender. Geralmente é um martelo pequeno, né? Um martelo de 200 gramas, né? Depende da situação, um martelo metálico, às vezes um martelo de madeira, um martelo de borracha. Existem ensaios de percussão que eu uso os 3 martelos, né? Eu vou avançando, na verdade, aqui de cidade. Eu utilizo um martelo de borracha, primeiramente. Se eu não encontrar nada, eu avanço para um martelo de madeira. Se não encontrar nada, eu avanço para um martelo metálico. Então, tem aí um processo que ele vai se intensificando, se tornando um pouco mais crítico à medida que a gente vai trocando e vai avançando nessas ferramentas, né? Então aqui no nosso slide nós temos aí o martelo de borracha, o metal
com diferentes tamanhos e densidades, depende de cada situação, né? Bastões ou objetos de madeira para ensaio em superfícies específicas, né? A gente pode utilizar objetos, né, confeccionados ou feitos para poder adentrar ou ter acesso a locais específicos onde o martelo ali não vai conseguir entrar, né? São instrumentos de percussão, né, utilizados para situações muito específicas, né? E nós temos também os sensores acústicos, né, que são métodos um pouco mais avançados, né? São métodos complementares que estão aí associados à utilização também de microfones com alta sensibilidade, que a gente consegue ter uma percepção, na verdade, auditiva um pouco mais criteriosa, né? Além daquilo que o nosso ouvido pode perceber de fato. Porém, 90% dos ensaios de percussão em estruturas de concreto são realizados de fato com martelo manual e com a capacidade, com o treinamento aí do inspetor em perceber esses diferentes sons, essa mudança de som, e dali ele poder identificar um possível problema naquela peça estrutural. Ok, pessoal? Tenha um pouco de paciência aqui que vamos avançando. Metodologia do ensaio, né? Então, bora lá. Quando a gente realiza um ensaio de percussão, nós temos que ter um método, né? Então, existem etapas, né, para que esse ensaio seja realizado de forma proveitosa, né, de forma excelente. A primeira coisa é a preparação da área, né? Nós temos que preparar a área de ensaio, né? Então, nós, como falamos, fazemos a inspeção preliminar visual, né, para identificar possíveis anomalias na superfície. Primeiro a gente verifica isso com os olhos, aí nós demarcamos essas áreas, né, com giz de cera ou com um marcador industrial, para a gente saber qual área de fato nós vamos aprofundar a investigação através do ensaio de percussão. Existem casos que o ensaio ele é feito em 100%, então nós fazemos em todos os pilares, todas as vigas, em todas as lajes. Existem casos que o ensaio é apenas direcionado aonde um ensaio preliminar visual reprova. Então nós temos várias considerações que podem ser feitas aí em função de cada caso, ok? O passo 2 seria a execução de fato do ensaio, né, que seria a gente atingir a superfície, né, com o nosso instrumento e começar a perceber os sons, né, fazer análise auditiva das respostas ao impacto, né, do martelo, e aí a gente vai detectando a variação dos sons, né, que a gente chama de um som oco, né, que é o som quando ele é um pouco mais assim, para dentro, né, um som oco. Ele está indicando ali que existe uma delaminação ali do concreto, né, que então o som ele meio que não volta, ele fica um pouco perdido, ele avança na estrutura e volta de uma forma diferente para a gente, uma outra espécie de som. O passo 3 seria o registro e análise dos resultados, né? Então é a hora que a gente pega essas informações, a gente coloca no relatório ali de inspeção. Em outro vídeo nós vamos ver como fazer um relatório de inspeção de um ensaio de percussão. Aí nós vamos mapear, né, os pontos, identificando as possíveis falhas, né? A gente pode mapear na própria estrutura esses pontos e a gente faz a rastreabilidade, né? O que a gente colocar ali P1, P2, ponto 1, ponto 2, ponto 3, a gente traz isso para o relatório também dentro de uma planta baixa para saber aonde esse ensaio de fato foi realizado, né? E o relatório ele tem que ter uma interpretação do som, né? E aí a gente propôs, se for só um ensaio de percussão que tenha sido levantado, propôs reparos necessários em função dos resultados que foram obtidos, embora o ensaio de percussão não seja suficiente para a gente poder indicar reparos um pouco mais complexos, mais detalhados. Então vamos lá. Interpretação dos resultados. Então nós temos basicamente 3 tipos de sons, né, que o ouvido treinado, né, ou então a pessoa vai começar a treinar e perceber, que primeiro que é o som oco, né, eu coloquei aqui no slide para vocês, aí indica áreas
delaminadas ou com vazios, né? Então a gente bate ali, o som ele entra na estrutura e ele meio que se perde ali dentro. Então existem espaços vazios, né? Então esse som oco ele indica justamente esse tipo de patologia, né? Existe o som sólido, que é aquele som seco, né? Pá, pá, a gente vai ver no vídeo que é o som que a gente bate e o som volta, né? O martelo também tem um rebote ali, então a estrutura ela tá ok, uma estrutura firme. E tem o som surdo, né? Que é aquele som que é muito parecido com o som oco, mas é um som que ele fica um pouco, é como se você estivesse batendo um pouco em cima de uma toalha, sabe? Bote uma toalha em cima do concreto e bata em cima da toalha. O som ele meio que se perde ali na superfície, né? Ele não avança, não se perde dentro, ele meio que se perde ali na própria superfície. É um outro tipo de patologia. Então, nós vamos aqui para o registro dos pontos de inspeção, né? Que é mapear com demarcação das áreas, né? Os pontos, né? A rastreabilidade, P1, P2, P3, o que você achar interessante colocar aí, dependendo da sua metodologia, e a importância da consistência e clareza no mapeamento para futuras intervenções, né? A gente tem que colocar, promover essa rastreabilidade de forma que quem pega aquele relatório consiga identificar no físico, na estrutura, exatamente qual é aquele ponto. Então a rastreabilidade é muito importante nesse caso. Quais são as grandes vantagens aí do ensaio de percussão, né? É um método rápido, né, de fácil execução, barato, mas a gente precisa ter, o inspetor precisa ter um ouvido treinado, né, para poder ter transmitir uma boa informação ao relatório. O custo é relativamente baixo e não requer equipamentos sofisticados, o equipamento é muito barato, um martelo desse, sei lá, custa R$15, R$20, não precisa ser aferido, ok? E não compromete a integridade estrutural, porque o som ele não precisa ser, o martelo não precisa ser utilizado de forma tão violenta a nível de danificar a estrutura. Quais são as limitações, né? É um método subjetivo, porque depende, na verdade, da interpretação do operador. Então, o operador bem treinado, o inspetor bem treinado, ele vai conseguir trazer informações importantes. É indicado para áreas superficiais, é restrito para estruturas com alta espessura, né? Então, estruturas muito espessas, o ensaio de percussão ele já não tem um resultado que garanta, na verdade, toda a seção da estrutura, né? Ele traz elementos importantes, mas ele não é garantidor. Aí nós teríamos que entrar com outros ensaios específicos que nós vamos ver aqui no nosso canal ao longo do tempo, né? Ele pode demandar métodos complementares para maior precisão, né? Como nós falamos ali, a utilização de microfones especiais e sensores e etc. Então vamos aqui para um resumo rápido, né? Um resumo da importância do ensaio, né? Essencial para a manutenção preventiva e prolongamento da vida útil da estrutura e permite a tomada de decisões baseadas em evidências de campo, certo, pessoal? Então vamos agora para o campo, certo? Ver aqui alguma coisa na prática que nós realizamos, coisa rápida. E é uma introdução, certo? É um ensaio de percussão, é uma introdução rápida a esse ensaio. E ao longo do tempo a gente vai tratando nos nossos vídeos aqui, nós vamos aprofundando as informações, vamos trazendo mais elementos a respeito especificamente desse ensaio de percussão, né? Então é isso aí. É um vídeo que não é conclusivo, nós teríamos ainda muitas coisas para falar e falaremos aqui nesse canal também, mas para que o vídeo não se torne tão extenso, tão moroso de ser assistido, a gente meio que trouxe a informação um pouco mais sintetizada. A gente agora vai para campo, porque vou lhe dizer, viu? Eu já vi canais aí falando sobre assuntos técnicos, de engenharia, que fulano e beltrano fica na sala com ar-condicionado, o vídeo todo ali falando, e não tem uma pontinha assim de balde, de poeira na bota. Aqui no nosso canal não, aqui é teoria e lama e poeira na bota, porque a inspeção não tem jeito, você tem que ir para campo, não dá para fazer inspeção dentro de sala não. Então, bora lá, pessoal, bora para campo.
Aqui nós estamos em uma situação aqui bem específica, observem só. Esse pilar aqui, visualmente, se eu me afastar um pouco mais, quando nós fazemos aqui a inspeção visual desse pilar, é bem possível que na inspeção visual ele seja aprovado, né? Porque a inspeção visual só vai pegar, só vai identificar aquilo que os olhos de fato podem ver. Então seria um pilar aprovado, se a inspeção visual fosse suficiente, né? Então o que eu gosto sempre de falar é o seguinte, porque muitas reformas hoje elas são realizadas em função daquilo do registro fotográfico. Isso aí é bem crítico, entendeu? Porque geralmente a empresa vai no local, faz um registro fotográfico, levanta o que está ruim, né? Assim, visualmente, né? O que não está compatível com o estado de integridade das coisas, dos elementos, e aí diz o que deve e o que não deve ser reformado. E não é bem assim, cada ensaio é complementar ao outro, e dependendo do nível de criticidade de cada local, de cada situação, de cada cliente, é necessário que sejam feitos diversos ensaios. Nesse caso aqui mesmo, desse pilar, o ensaio visual passa. Mas vamos fazer um ensaio de percussão para dar uma olhada? Observem. Observaram a mudança do som? Vamos um pouco mais acima. Então isso quer dizer o quê? Que nessa região daqui, né, nós vamos delimitar ela exatamente, direitinho, nós temos um problema aqui de possível desplacamento do concreto. Em toda ela. Olha a diferença. Então, no momento da realização do reforço, né, do reparo, esse lado aqui ele deverá ser removido, pelo menos uma parte desse pilar deverá ser removida para a gente fazer uma avaliação interna aqui desse pilar, para a gente tentar entender por que isso está acontecendo desse lado e não está acontecendo desse. Talvez será necessário que a gente refaça toda essa lateral aqui do pilar, entendeu? Que nós vamos delimitar aqui como área reprovada pelo ensaio de percussão e deixar marcado para o avanço de outros ensaios complementares. Então aqui nós já marcamos, né? Nós fizemos aqui uma marcação, né? Ensaio de percussão, talvez esteja ao contrário aí a imagem, mas está ensaio percussão 02, data, reprovado, e aqui a delimitação para que a gente já saiba, quando entrar aqui para proceder com os reparos, qual pilar a gente vai ter que ter uma atenção um pouco maior.